Ele deve ser sóbrio, tá? Então, ele não deve ser aquele cara que... E não é aqui, ó, eu não quero nem entrar no mérito de então eu acho que não pode beber cerveja ou vinho. Eu não quero entrar nesse mérito. Isso aí você vê com a sua comunidade, como é que funciona isso na sua comunidade. Mas ele não deve ser esse cara apaixonado que... Ele tem que ser um cara sério, um cara, né, nobre, um cara sóbrio, um cara cuidadoso, um cara que tu olha para ele e tu vê algo... pô, esse cara é um cara sério. Esse Sim. cara soa, dá de negociar com ele, dá de Sim. comprar dele, dá de vender para ele, Sim. dá de honrar o bigode dele. Sim. São essas situações, né? Ele até tem gente que coloca a culpa, eu sou muito sanguíneo. Cara, eu sou muito converte que verdadeiro. isso sai de... Sabe, o verdadeiro, cara, de moderado ele não tem nada, assim, sabe? E aqui a Bíblia está dizendo, cara, se você quer ser um pastor, vamos colocar de uma forma mais clara para que você possa entender a nossa realidade. Se você quer ser um pastor, você não pode falar tudo que você vem na cabeça. Você não pode querer dar uma de transparente ao total, de tipo, não meu irmão, dá, tá? Não, o bafo de cão aí. Não, sabe? Ou, meu irmão, você está fazendo tal coisa... Tem um momento, tem uma forma. Você não pode ser nem um 8, nem um 80. A Bíblia está dizendo, meu irmão, seja moderado. Né? Mais para frente ele já vai falar também sobre até essa moderação agora com a bebida, mas a gente vai chegar lá. Sim, chega lá. Prudente, seja respeitável. Boa. Aquele cara prudente é aquele cara... É como tu acabou de falar, né? Não é aquele cara que sai falando tudo. E tem gente que... E eu sou um cara desse, eu sou um brincalhão, tudo, mas eu tenho... Cara, é bom, né? Ele vai ficando velho, vai ficando bom. Vai. A gente vai aprendendo. Cara, hoje já... Esses dias até alguém falou assim, pô, tu anda sério, cara? Eu falei, não é que eu ando sério, eu tô melhorando, cara. Calma. Pô, tá uma luta pra eu chegar aqui, tu vem me falar mal de mim, pô? Tu vai sabendo os momentos que é pra brincar. Isso. E tem momentos que não. Então, cara, é prudência isso, tá? Ele é respeitável, né? Ele respeita. Cara, eu trabalho com adolescentes, John, há mais de 10 anos. Cara, e nunca ninguém disse o Giovanni isso ou o Giovanni aquilo. Porque, cara, é ser respeitável, cara. Sim. Eu respeito, não, pra mim... E uma coisa bem importante também, né? Em relação ao respeito. Quando você tem intimidade... E, cara, isso, pô, fica de conselho pra vocês, tá? A intimidade não te dá direito... de você achar que você não entenda os momentos ou aonde você está, ou quem é o cara que está ali, a posição que ele está exercendo. Por quê? Eu posso ser amigo do Giovanni e brincar com ele aqui, mas o Giovanni, como diácono lá na congregação dele, servindo os adolescentes, pregando como ministro de adoração, como ministro da palavra, eu tenho que ir lá honrar ele e entender que aquele momento não é um momento de eu ficar brincando com ele, que ele gosta de rir e que ele gosta daquilo, não. Tem gente que se perde nesses momentos e acabam sendo desonrosos com os amigos, porque é amigo, sabe? Por exemplo, eu conheço o Lipão ali na Onda. Cara, a gente já viajou por muitos lugares. E eu tenho ele como meu amigo. Cara, eu converso com ele, pô, pastorzão, pô, que legal. E aí, Lipão, tudo bem? Eu peço autógrafo, tu conversa com ele como amigo. Massa. Não. Mas assim, e brincamos, eu me jogo, como me jogo em todo mundo. Só que... Entrou dentro da igreja. Quando a gente vai para um lugar, ou em alguma onda dura, em algum outro lugar, ou tá num momento que, cara, ele é o pastor da congregação, ele tem uma autoridade ali, os irmãos entendem que quando ele quer dar uma direção, eu não vou ficar brincando naquele momento, porque, cara, não é o momento. O momento de eu me jogar nele é em outro momento, não naquele ali, né? Então, essa honra que a gente tem que ter, por mais que conheça a pessoa, e isso é importante, né? Porque, geralmente, as pessoas se perdem na honra quando o cara não é aquilo que ele diz ser. Então, no caso aqui que eu estou citando o Lipão, cara... Em todos os momentos, ainda que esteja dentro de um carro, lá na BR, lá numa serra, que só tá nós, ele não perde a oportunidade de ensinar.
tá ali, a gente brincou dentro do carro e ele, cara, mas é até interessante falar sobre isso, porque se você for olhar biblicamente o que acontece nesses contextos, cara, que massa. Pronto, já não perdeu a oportunidade, não deixou qualquer conversa virar chacota, não. Então, esse tipo de conduta é uma conduta respeitável. Sabe aquele cara que você sabe, mano, esse cara merece respeito. Não pela posição, não pelo dom, não por nada, mas ele como um cristão, como uma pessoa chamada por Deus, merece respeito. E nós precisamos aprender isso, tá, John? Essa tua fala foi muito boa, muito feliz. Por quê? Porque às vezes a gente brinca aqui, mas quando chega num lugar diferente, num lugar, precisa ter respeito, precisa ter essa certa honra, né? Entender os momentos. Isso é muito legal, cara. Ser hospitaleiro... Agora já difícil, tem gente... né? Meu Deus do céu. Porque tu às vezes abrir a casa para um amigo já não é fácil, né? Mas vai amigo, o estilo dele é diferente do meu, tá? Mas, cara, aqui ele diz para tu ser hospitaleiro, para tu receber as pessoas. Né? E isso, é claro que a gente falou de casa, mas não necessariamente. É isso. Mas é receber bem, é abraçar alguém. É tipo, cara, a gente mora aqui em Joinville e vem muita gente de fora. Muita gente de fora, de N realidades. Às vezes o cara veio para trabalhar e não foi o que combinaram. Às vezes o cara vem de uma situação que estava ruim na cidade dele e veio tentar melhorar. E, cara, quando a gente entende que ser hospitaleiro não é simplesmente o cara que já é meu amigo e bate na minha porta, mas é o irmão que veio para a cidade e eu preciso ajudar, preciso receber ele, preciso acolher ele, proteger, arrumar um lugar, arrumar uma casa, nem que seja um aluguel lá com a Salazar Imóveis. Isso é boa. Mas a gente precisa... ser o seu hospitaleiro. E se você quer alguma função na igreja, se você quer ser um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, cara, e isso aqui não prejudica, chegou um irmão na minha cidade, mas, cara, onde ele vai dormir, onde ele está dormindo, dane-se, não é problema meu. Se isso não arde, tem alguma coisa errada. E outra, né? Essa pauta de direitos humanos não é uma pauta da esquerda ou da direita. É uma pauta bíblica. O Senhor está dizendo que a gente precisa se importar com as outras pessoas, que a gente precisa ser hospitaleiro, ou seja, cara, você entender que aquela pessoa está precisando da sua ajuda e você dá um abraço, ceder um local, direcionar ela para algum local, enfim, não deixar essa pessoa se sentindo fora de casa. O que eu vou fazer aqui? Não. Né? Então, quem tem essa percepção é uma pauta que o Senhor traz para nós, é uma pauta da Igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. Então, não deixe que ninguém tente roubar essa pauta da igreja, dizendo, não, essa pauta aqui não tem nada a ver com o Evangelho. O pessoal conservador, eles pensam em outras coisas. Não. Essa é uma pauta da igreja. A hospitalidade é uma pauta da igreja. E seja antenado na sua comunidade, né? Eu sei que existe igrejas que é gigante, não tem como tu tá antenado, mas, enfim, tem o GP, tem os grupos menores ali. Seja antenado na necessidade do teu irmão. Boa. Tá? Isso é uma coisa que ou seja, para você receber bem, para você ter essa hospitalidade em dia, você precisa estar percebendo o que está acontecendo, a necessidade. Às vezes alguém está falando alguma coisa lá, você captou, irmão, te acorda e vai ajudar. Apto para ensinar. Isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Maravilhoso. Ser apto para ensinar. Tem muitas pessoas que têm um autoconhecimento, né, John? O cara, se tu pergunta para ele as coisas, ele sabe onde está escrito tudo na Bíblia, ele entende, mas ele não consegue transmitir isso para alguém. Entendi. Ele não consegue começar uma fala ou um ensino, né, de meia hora e te prender durante meia hora que tu diga assim, ó, entendi o que você falou. Né? Então isso também é uma coisa que aqui diz que é necessário. Sim. Não é assim, ó, se der de ensinar, não, é necessário que você seja aptidão, né? apto para ensinar. E outra perspectiva que eu também acho bem legal, além dessa de que realmente tem gente que sabe muito, mas, cara, não consegue transmitir, né? Mas algo bem importante a se falar quando a gente lê e apto para ensinar. Primeiro de tudo para ensinar algo, primeiro você precisa ter aprendido. Primeiro você precisa ter praticado. Primeiro você precisa ter experimentado. Primeiro você precisa ter colocado aquilo realmente para funcionar, para dizer, cara, deu certo,
é assim que se faz, né? Então, eu trabalho hoje com rádio, né? Para ensinar alguém a se comunicar, primeiro eu precisei entender como que eu ia falar com alguém que eu não estou vendo, para que essa pessoa consiga entender que eu estou falando com ela, mesmo que ela não me veja, mesmo que eu não faça ideia de quem ela seja, porque eu estou falando ao mesmo tempo com o cara que está dentro do carro, do que com o cara que está dentro de um chão de fábrica, do que o cara que está correndo na rua, no mesmo momento do que um cara que está brigando com a esposa dentro de casa, no mesmo momento onde alguém está indo para o velório de alguém ouvindo um rádio baixinho. Cara, como lidar com pessoas completamente diferentes, em situações diferentes. Então, hoje, se eu vou ensinar alguém a como se comunicar, por exemplo, no meio rádio, eu tive que aprender tudo isso para poder explicar para ele que, cara, você não conhece essa pessoa, mas você está dentro da casa dela. Como você vai se portar dentro da casa de uma pessoa que não te convidou, tu nem sabe quem ela é, tu não sabe a cultura daquela casa, como tu vai se portar? Então tem muitas coisas que você não deve falar. Porque você não sabe se tem criança, se não tem, se tem idoso, se não tem, se tem cego, se não tem. Sim. Né? Então, porque várias pessoas vão brincando, vão falando coisas que, cara, às vezes vai ferir aquela família, pronto, você perdeu um ouvinte lá. Então, é importante isso. E nas escrituras, que, de novo, que Tiago fala, olha, aquele que deseja ensinar, deseja uma nova função.